Tá bom o áudio? Tá tranquilo? O senhor mudou de fone? Porque o áudio tá muito melhor que as outras vezes. É o mesmo fone. Hoje tá no celular, entrou tranquilo, então... Eu tô usando o áudio do celular ao invés de utilizar o computador, mas já tô fazendo isso já faz algum tempo. Bom, vamos lá. Então, bom dia a todos, né? Hoje mais um dia da nossa atividades não presenciais e emergenciais, e a gente vai estudar no dia de hoje nomenclatura de compostos orgânicos, né? Mas não sem relembrar o que a gente tratou na aula passada, né? Onde a gente fez classificação de cadeias carbônicas. A gente viu que o carbono ele é um elemento que tem uma característica de formar cadeias, né? Cadeias podem ser cadeias longas, cadeias curtas, né? E a gente aprendeu a classificar as cadeias. Quanto ao seu tipo, a gente aprendeu a classificar se a cadeia era aberta, ou se era fechada, ou então mistas, que possuía parte aberta e parte fechada, né? Aí a gente também aprendeu a classificar as cadeias em cadeias não ramificadas, que também pode ser chamada de cadeia normal, ou cadeias ramificadas, né? As ramificadas eram aquelas que possuíam, entre aspas, carbonos pendurados na cadeia principal, né? E a normal não possuía nenhum átomo de carbono pendurado nessa cadeia principal. Aí a gente aprendeu também a classificar as cadeias insaturadas ou insaturadas. As cadeias saturadas eram aquelas que só tinham ligações simples entre os átomos de carbono, enquanto que as cadeias insaturadas apresentavam entre os átomos de carbono ligações duplas ou triplas, né? E a gente também aprendeu a classificar as cadeias em homogêneas ou heterogêneas, né? As cadeias homogêneas eram aquelas que eram compostas apenas por átomos de carbono, enquanto que nas cadeias heterogêneas a gente tinha presença de, dentro da cadeia, no interior da cadeia carbônica, de outro átomo que não fosse o carbono, tal como oxigênio, enxofre, nitrogênio, entre outros, né? Eu tinha deixado uma lista de exercícios para vocês praticarem, né? Deixa eu procurar ela aqui para a gente falar rapidinho a respeito dela. Pronto. Eu vou passar com vocês rapidinho as classificações aqui das cadeias carbônicas. Bom, aqui, né? Esse primeiro composto aqui, da letra A, vou fazer o exercício 2, letra A com vocês. Essa seria a cadeia principal, né? Então, ela é uma cadeia aberta, ela é uma cadeia homogênea, né? Ela é uma cadeia insaturada, porque só tem ligações simples, e ela é uma cadeia ramificada, porque a gente tem um carbono de ramificação aqui. Bom, na letra B, essa daqui seria a cadeia principal, né? Novamente é uma cadeia aberta. Entre os átomos de carbono, a gente só tem ligações simples, então ela é saturada, né? Não apresenta no interior da cadeia heteroátomos, né? Então ela é homogênea e ela tem aqui um grupo metil, né? Então ela é uma cadeia ramificada. Ah, professor, tem essa dupla aqui. Essa dupla não está no interior na cadeia. Então, essa cadeia deve ser classificada como uma cadeia saturada. Ah, professor, tem oxigênio. Não está no interior da cadeia. Então, deve ser classificada como uma cadeia homogênea. Essa daqui, da letra C, né? Novamente, é uma cadeia aberta, só ligações simples, então ela é uma cadeia saturada. Aqui a gente tem um grupo metil,
ramificado, então ela tem uma ramificação, tem um carbono pendurado, né? E o heteroátomo está fora da cadeia, então ela é uma cadeia homogênea, tá? Na letra C, na letra D, a gente tem uma cadeia simples, né? Formada por 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Então é uma cadeia aberta. Ela não apresenta nenhuma ramificação, então ela é uma aberta não ramificada. Só tem ligações simples, então ela é saturada, né? E como só tem carbono na cadeia principal, ela também é denominada de cadeia homogênea. Diferente dessa daqui, ó, né? Na letra E, a gente observa a presença de um heteroátomo. É uma cadeia aberta. Ela não apresenta nenhuma ramificação, né? Ela só tem ligações simples entre os átomos de carbono. Então, ela é aberta, saturada, não ramificada, mas a presença de um heteroátomo aqui, então, trata-se de uma cadeia heterogênea. O heteroátomo está presente no interior da cadeia carbônica. A letra F. Agora a gente tem uma cadeia fechada, né? A gente não observa a ponta da cadeia, ela é uma cadeia fechada. Dentro da cadeia, a gente só tem ligações simples. Então, ela é fechada e saturada, né? Bom, o que mais? Ela não apresenta nenhum carbono penduradinho, então ela é não ramificada. E a gente observa um heteroátomo dentro da cadeia, tá? Então, como esse heteroátomo está dentro da cadeia, deve ser classificada como uma cadeia heterogênea. A letra G, a gente tem um composto fechado, né? A gente não tem nenhuma ramificação, então ele é um composto fechado, não ramificado, né? Como a gente tem uma dupla ligação aqui, então a gente tem a presença de uma insaturação, então ele é insaturado, e como cada ponto a gente tem carbono, e a gente só tem os átomos de carbono, então quer dizer que essa é uma cadeia do tipo homogênea, tá? E na letra H, o último que a gente tinha que classificar, lembra, composto especial, 6 carbonos, dupla simples, dupla simples, dupla simples, então bastava a gente classificar esse composto como sendo um composto aromático. Esse é o benzeno e a gente vai aprender na aula de hoje nomenclatura de compostos orgânicos e a gente vai ver o nome dessa criatura daqui a pouquinho. Beleza? Alguma dúvida em relação à lista de exercício? Professor, quando o senhor fala de dentro da cadeia, no caso, tipo, esse dentro da cadeia só não conta as ramificações? Não entendi. Ai, deixa eu ver se eu consigo explicar. Você falou que o heteroátomo que ele só vai ser heterogêneo se o heteroátomo estiver dentro da cadeia. Isso, no interior da cadeia carbônica. O que significa esse interior da cadeia? Vou mostrar aqui um exemplo para você, então. Deixa eu pegar aqui de novo. Lista de exercício, classificação de cadeias. Essa daqui. Olha aqui, ó. Se você observar aqui, a gente tem um heteroátomo, o oxigênio. Só que o oxigênio, ele está fora da cadeia carbônica. A cadeia carbônica é essa daqui, ó. Tá? Então, ele está fora da cadeia carbônica. Então, essa cadeia, ela é homogênea. Agora, se eu pegar esse exemplo aqui, a gente observa que o oxigênio está dentro da cadeia carbônica. Está no interior da cadeia carbônica. Então, esse exemplo aqui é uma cadeia carbônica do tipo heterogênea, enquanto que essa é homogênea, essa daqui é homogênea, essa daqui é homogênea e essa daqui também é homogênea. Ah, professor, nessa daqui eu tenho uma dupla ligação. Mas a dupla ligação também não está dentro da cadeia, não está no interior da cadeia, está fora da cadeia. Então, também deve ser classificado como uma
cadeia saturada, só com ligações simples. Agora, se você observar aqui, a dupla ligação está dentro da cadeia carbônica. Então, esse composto aqui, ele é insaturado, enquanto que esse daqui, ele é saturado, tá? A dupla ligação está fora da cadeia. A dupla ligação está dentro da cadeia. O heteroátomo aqui está dentro da cadeia, enquanto que o heteroátomo aqui ou aqui está fora da cadeia. Aqui, letra E, cadeia heterogênea. Letra B e C, cadeia homogênea. Tudo bem? Ok, obrigada. Aí no de baixo, a gente divide a cadeia entre a cadeia e as ramificações, então. No de baixo... Peraí, deixa eu voltar lá. Aí a cadeia é só a parte que dá fechadinha. Isso. E o resto não conta. Aham, isso mesmo. Né? Obrigada. Bom, então vamos lá. Vamos continuar com a nossa aula de hoje, que agora a gente vai falar a respeito de nomenclatura de compostos orgânicos. Então, o último composto que eu apresentei para vocês, né? Ele era classificado como aromático, né? Porque ele tem esse anel benzênico aqui, com 6 carbonos, intercalando dupla simples, dupla simples, dupla simples. Lembrando que essas duplas ligações, elas entram em ressonância, elas ficam alternando, trocando as posições aqui, né? Então, a gente pode desenhar dessa forma aqui, ou é mais comum a gente ver nos livros dessa forma aqui, o anel benzênico. Bom, então, quando a gente for dar nome num composto orgânico, a primeira coisa que a gente deve fazer é saber localizar a cadeia carbônica principal, né? A gente localiza a cadeia carbônica da seguinte forma. Ela deve conter a maior quantidade de átomos de carbono possível, né? Então, se você localizar uma cadeia, uma tiver 3 carbonos e a outra, dentro do mesmo composto, tiver 4 carbonos, você vai optar pela que tiver a maior quantidade de átomos de carbono. Você também deve priorizar a sua cadeia de forma que ela seja mais linear possível. Então, se você tiver 4 carbonos linear, ou então 4 carbonos, sendo que um deles é ramificação, você deve priorizar a mais linear possível. A sua cadeia também deve conter, nessa ordem, se for o caso, grupos funcionais, insaturações, ou seja, ligações duplas ou triplas, e as ramificações. Como assim, professor? Não entende? A gente vai passar cada um desses casos agora para a gente poder aprender a fazer localização de cadeia carbônica principal. Tá? Então, se você não entendeu agora, a gente vai mostrar na prática como que isso daí funciona. Bom, eu tenho esse primeiro composto aqui, né? Ela é uma cadeia aberta, ela tem ramificações, né? Ela é uma cadeia insaturada, não, saturada, ou seja, só tem ligações simples, e ela é homogênea porque só tem átomos de carbono. Mas vamos ver. Se eu pegar essa cadeia aqui, ó, ela vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. E se eu escolher essa outra cadeia aqui? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. E se eu escolher esta cadeia aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos de carbono. Né? Então, se eu escolher esta daqui, ela apresenta uma quantidade de carbono maior do que essa ou maior do que essa. Então, esta cadeia aqui, ela apresenta 7 carbonos, então ela deve ser escolhida. Ah, professor, e se eu pegar essa daqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí entra o fato de escolher a cadeia mais linear possível. Ambas possuem 7 carbonos, tanto esta daqui como esta daqui, né? Só que a primeira, ela é mais linear do que a segunda. Então, eu devo optar por esta cadeia carbônica aqui. Ah, professor, se eu escolher essa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, então tem menos carbono. Se eu escolher essa, 1, 2, 3, 4, 5, não, tem menos carbono. Então, a cadeia principal desse composto é essa cadeia aqui, ó. Ela tem
7 carbonos, ou seja, ela tem a maior quantidade de carbono, e ela é mais linear possível, porque se eu escolhesse essa daqui, né, ela não seria tão linear quanto essa. Então, esta é a cadeia principal. Beleza? Bom, além de escolher a cadeia principal, eu devo pensar na numeração da minha cadeia carbônica. Lembrando, os compostos orgânicos, eles apresentam 3 dimensões, né? Então, ele não fica paradinho igual você está observando aí na tela do seu computador. Ele fica rotacionando. Então, eu posso chamar esse carbono de 1, esse de 2, esse de 3, esse de 4, esse de 5, esse de 6, esse de 7. Ou então, eu posso inverter a numeração, né? Esse pode ser o carbono 1, esse pode ser o carbono 2, esse pode ser o carbono 3, esse pode ser o carbono 4, esse pode ser o carbono 5, esse pode ser o carbono 6 e esse pode ser o carbono 7. Tá? Daqui a pouco a gente vai falar a respeito de numeração de cadeia carbônica. Então, como ele não fica parado, eu posso chamar esse de 1, mas eu também posso chamar esse de 1. E o correto, nesse composto aqui, seria eu chamar esse daqui de 1, porque as ramificações ficariam nos menores números possíveis. Porque se eu observar aqui, eu tenho um grupo etil aqui no 4, um outro grupo etil aqui no 4, e no 6 eu tenho um grupo metil. Se eu numerar da direita para a esquerda, eu teria um grupo metil no carbono 2, e no carbono 4 eu também teria 2 grupos etil. Então, as ramificações, as insaturações, os grupos funcionais devem ficar nos menores números de carbono possível. Então, o correto seria numerar essa cadeia da direita para a esquerda. Olha só aqui, ó. Bom, foi o que eu falei. Esta é a cadeia principal, porque ela é mais linear do que essa outra aqui, ó. Beleza? Professor, pode falar. Eu não entendi essa coisa da numeração, não. Como assim? Daqui a pouco a gente vai falar mais a respeito de numeração. Mas certo. vamos conversar novamente. Lembre-se que o composto orgânico, ele não fica parado igual a gente está vendo aqui na tela, né? Ele fica rotacionando, ele pode virar para cá, ele pode sair da sua tela porque ele apresenta 3 dimensões, né? Então, eu localizei a cadeia principal. Beleza, ela deve ter o maior número de átomos de carbono, então é por isso que eu escolhi esta ao invés desta, tá? Ela deve ser mais linear possível. É por isso que eu escolhi esta ao invés desta. Ambas têm 7. Né? Só que essa daqui, ela é linear, e essa daqui ela é na forma de um L. Né? Então, eu devo escolher a mais linear possível, então eu escolho essa daqui. Eu posso numerar meu composto, então? Posso chamar esse de 1? Posso. Mas eu posso chamar esse outro de 1 aqui, ó. Esse é o 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4, esse é o 5, esse é o 6, esse é o 7. Porque o composto não fica paradinho. Né? Se eu virar essa molécula de ponta cabeça, não é porque está na esquerda que ele vai ser o 1. Né? E a gente vai ver isso daí, porque isso deve ser importante na hora de dar nome nos compostos orgânicos. Então, a primeira coisa é localizar a cadeia. Então, a gente aprendeu a localizar a cadeia. E daqui a pouco a gente vai aprender a nomenclatura. Eu posso chamar esse de 1, mas eu também posso chamar esse daqui de 1. Se eu chamar esse daqui de 1, esse é o 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4, esse é o 5, esse é o 6, esse é o 7. Se eu chamar do jeito que eu estou olhando na tela, esse é o 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4, esse é o 5, esse é o 6, esse é o 7. Tá? Mas tem prioridade para a gente falar qual que vai ser o 1 e qual que vai ser se eu começo numerando da esquerda para a direita ou se eu começo numerando da direita para a esquerda. Daqui a pouco a gente vai falar a respeito dessas prioridades. Bom, aqui eu tenho mais um, né? Só que acontece o seguinte. Como eu mudei esse radical aqui, ao invés de eu colocar só um carbono nessa ramificação, eu coloquei 2, agora acontece o seguinte. Se eu pegar essa cadeia, só essa daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Se eu pegar esta cadeia aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Se eu pegar essa cadeia aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Mas e se eu pegar essa daqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. A primeira regra é: a cadeia deve conter a maior quantidade de átomos de carbono possível. Então, essa daqui ela é linear. Mas só que essa daqui contém 8. Então, a minha cadeia principal, ela deve ser essa daqui, ó. Tá? Porque contém 8 carbonos. Ela é uma cadeia aberta,
só ligações simples saturada, só átomos de carbono no interior da cadeia, então ela é homogênea, e ela apresenta 3 ramificações. Ela apresenta 2 carbonos aqui, ela apresenta outros 2 carbonos aqui, e aqui ela apresenta um carbono ramificado. Então, uma cadeia ramificada. Beleza? Então, eu opto pela cadeia com a maior quantidade de átomos de carbono possíveis. Bom, aqui eu tenho uma cadeia simples, né? Cadeia aberta, não ramificada, só ligações simples saturada, né? Só átomos de carbono, então ela é homogênea. Eu posso, é o que eu estou falando, eu posso numerar ela da esquerda para a direita, né? Seria aqui o carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora eu vou falar a respeito da numeração da cadeia. Ou eu posso numerar ela da direita para a esquerda, porque os compostos não estão parados, né? Eles ficam rotacionando na natureza. A gente tem metano que fica aqui rodando, a gente tem dentro de um botijão de gás, a gente tem butano, né? Que são compostos orgânicos, as moléculas ficam lá se agitando, né? Na forma gasosa, elas ficam rodando dentro do botijão de gás. Então, eu também posso chamar esse carbono como 1, esse como 2, esse como 3, esse como 4, esse como 5, esse como 6, 7 e 8. Nesse caso, tanto faz eu numerar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Não vai apresentar nenhuma diferença. Contudo, aqui, né, eu tenho a presença de um grupo funcional. Beleza? Se eu numerar meu composto da esquerda para a direita, esse seria o carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E meu grupo funcional estaria no carbono 7. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A presença do grupo funcional no carbono 7. Mas eu também posso numerar da direita para a esquerda, né? Eu tenho novamente o mesmo composto aqui. E aí, se eu numerar da direita para a esquerda, a gente vai observar que o grupo funcional está no carbono 2. E eu devo priorizar que grupos funcionais, ramificações ou insaturações fiquem nos menores números possíveis. Então, a numeração correta deste composto aqui seria da direita para a esquerda. Porque se eu numerar esse da esquerda para a direita, a gente observa que o grupo funcional está no 7. E se eu numerar ele da direita, da esquerda para a direita, está no 7. E se eu numerar da direita para a esquerda, está no 2. A carbonila está no carbono 2. Então, como essa numeração fica menor, eu devo priorizar a numeração da direita para a esquerda. Nesse caso, esse aqui tanto faz, né? Não tem grupo funcional, não tem nenhuma insaturação, não tem nenhuma ramificação, né? Então, tanto faz eu numerar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Por que eu tenho que numerar? Porque na hora de dar nome, eu tenho que falar aonde está o grupo funcional. Eu tenho que falar, porque ele poderia estar no 2, mas ele poderia estar no 3, né? Ou poderia estar no 4. Então, tem um órgão que regulamenta a nomenclatura dos compostos orgânicos na química. É a IUPAC, né? A IUPAC é International Chemistry, né? Então, é o órgão que regulamenta várias coisas na química e entre uma das coisas que regulamenta é a nomenclatura de compostos orgânicos. Para que existe uma regulamentação para a nomenclatura de compostos orgânicos? Porque se eu for no Japão e quiser comprar um but-3-eno, né? 3-eno não vai dar. Um but-2-eno, então, aí, ao falar isso daí, a gente vai ter o mesmo composto em todos os lugares do mundo, né? Ao publicar um artigo numa revista internacional falando a respeito do 2-metil-octano, né? Todo mundo vai entender qual composto que é, né? Então, é por isso que existe uma padronização para a nomenclatura de compostos orgânicos. Este daqui seria, no caso, 1, 2, 3, 4, 8 carbonos oct, só ligações simples entre os átomos de carbono AN. Isso aqui é um grupo cetona, a gente vai estudar mais para
para frente seria a octanona, tá? 8 carbonos oct, só ligações simples an, grupo cetona, terminação ona. Mas aonde que está a cetona? Se eu colocasse dessa forma aqui, a cetona estaria no 7. Então seria a octan 7 ona. E se eu numerar da direita para a esquerda, está no 2. Então seria a oct an, só ligações simples, 2 ona. Daqui a pouco a gente vai falar a respeito da nomenclatura mais especificadamente. E na aula de hoje a gente só vai falar do primeiro grupo de compostos orgânicos, que são os hidrocarbonetos. Com calma. Beleza? Bom, aqui eu vi que numerando da esquerda para a direita o grupo funcional está no 7, numerando da direita para a esquerda o grupo funcional está no 2. Então eu devo priorizar a numeração da direita para a esquerda. Vamos lá ver mais algumas aplicações. Aqui eu observo que é uma cadeia aberta, não ramificada, mas eu tenho uma insaturação aqui, tá? Bom, vamos lá. Se eu numerar o meu composto da esquerda para a direita, vamos numerar. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, carbono 7, carbono 8. Eu vou ver que a minha insaturação, ela está entre o carbono 5 e o carbono 6. Então a gente fala que a insaturação está presente no carbono 5. Mas e se eu optar por numerar da direita para a esquerda? Bom, se eu numerar da direita para a esquerda, a minha insaturação ela está no carbono 3. E aí o PAC, ela regulamenta que os grupos funcionais e as insaturações, elas estejam presentes no menor átomo de carbono possível. Então é por isso que eu devo, nesta daqui, numerar da direita para a esquerda, e nesta daqui eu também devo numerar da direita para a esquerda, porque aqui a insaturação está no 3, enquanto aqui a insaturação estaria no 5. Tá? Então, eu, de acordo com a regulamentação da IUPAC, devo adotar esta forma de numeração para este composto aqui, da direita para a esquerda. Bom, e nesse composto aqui? Né? Esse composto aqui, eu tenho uma ramificação, um metil ramificado. Se eu numerar da esquerda para a direita, a minha ramificação estaria no carbono 2. Mas se eu numerar no sentido contrário, a minha ramificação estaria no carbono 7. Se eu numerar da esquerda para a direita no 2, da direita para a esquerda no 7. Então, para este composto aqui, eu devo adotar a numeração da esquerda para a direita, porque daí ficaria no 2 e não no 7. Tá? Então, a gente tem que observar, né? Lembrar que o composto ele fica rotacionando na natureza, ele não fica paradinho, né? Então, eu posso numerar de qualquer jeito, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Bom, mas daí, de acordo com a IUPAC, a presença de grupos funcionais, a presença de insaturações ou ramificações deve ficar no menor carbono possível, no menor número de carbono possível. Então, aí eu devo priorizar, né, essa situação. Beleza? Para esse caso, eu numero da direita para a esquerda, por causa do grupo funcional. Para este caso aqui, eu numero novamente da direita para a esquerda, por causa da presença da insaturação. E para este último caso aqui, eu adoto a numeração da esquerda para a direita, porque aí a ramificação fica no 2, ao invés de ficar no 7. Tudo bem? Bom, vamos lá. E agora? Né? Eu tenho esse composto aqui, né? Eu tenho um grupo funcional e eu tenho uma insaturação. Se eu numerar da esquerda para a direita, a insaturação está no 2 e o grupo funcional está no 7. Mas, se eu numerar da direita para a esquerda, da direita para a esquerda, o grupo funcional está no 2 e a insaturação está no 6. Aqui estaria no 2 e no 7, aqui estaria no 2 e no 6. Então, a forma correta para este meu composto aqui, a numeração correta é a forma de baixo, da direita para a
esquerda. Eu sei que a gente tem o hábito de olhar para o composto e numerar sempre da esquerda para a direita, que é mais habitual para o nosso cérebro. Mas a gente tem que relembrar que os átomos não ficam parados na natureza, eles ficam rotacionando, então eu posso chamar aqui de começo ou aqui de começo. Tá? Tanto faz. Agora, o que importa é, na hora da nomenclatura, que o grupo funcional, as insaturações estejam no menor número possível. Se eu chamar aqui de 1, a insaturação está no 2 e o grupo funcional está no 7. Se eu chamar aqui de 1, o grupo funcional está no 2 e a insaturação está no 6. Então, a forma correta, de acordo com a IUPAC, para numerar a cadeia carbônica desse composto é da direita para a esquerda. Tudo bem? Lembrando que a gente deve priorizar os grupos funcionais, depois as insaturações e, por último, as ramificações. Se eu tiver uma ramificação no 2 aqui, deixa eu fazer aqui com vocês. Um exemplo desse que eu estou falando agora. Olha só. Esse caso aqui, ó. Eu vou trocar aqui. Vou colocar uma ligação simples. Se eu coloquei uma ligação simples, o carbono faz 4 ligações. Aqui está fazendo 2, faltam 2. Só que eu vou colocar uma ramificação. Pronto. Pergunto para vocês. Esse composto aqui. Vou dar 2 minutinhos para vocês pensarem. Eu devo numerar ele da esquerda para a direita. Tá, vamos mudar. Primeiro eu vou fazer este daqui. Vou pegar aqui. Um exercício para vocês pensarem um pouquinho aí. Bora lá. Eu tenho 2 compostos. O composto 1 e o composto 2. Eu quero saber, o composto 1, eu devo numerar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? E por quê? O composto 2, eu devo numerar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? E por quê? Vamos lá, 5 minutinhos. Não, 2 minutinhos para vocês pensarem. Rapidinho. Professor, nas 2 situações, na verdade, como tem ligação dupla com o oxigênio, ele conta ou não conta como insaturação? Não. Ó, a cadeia carbônica é essa daqui. Sim. Né? Então, ela é uma cadeia aberta, ramificada. Entre os átomos de carbono, ela é saturada, porque ela só tem ligações simples, tá? Mas aqui a gente tem a presença de um grupo funcional. Tudo bem, ela é homogênea também, tá? Porque só tem átomos de carbono na cadeia principal. Mas a gente observa aqui um grupo funcional, né? Então, a gente tem que pensar, é melhor numerar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Lembrando, olha só. A dica aqui, ó. A gente deve priorizar a presença de grupos funcionais, insaturações e ramificações na hora de fazer a nossa numeração, nessa sequência exata aqui,
Beleza? Vamos lá. Composto 1 e composto 2. Eu quero saber por onde começa a numeração e o porquê de fazer dessa forma. 2 minutinhos para vocês pensarem. E aí? Já chegaram a alguma conclusão? Ah, tem um negócio que é legal. Manuel botou aqui no chat. O senhor consegue ler, não? Eu tô sem acesso ao chat. Queria ver se eu achava um negócio aqui. Lembrei agora que ia dar uma boa agora nesse experimento. Deixa eu ver. WhatsApp Web. Deixa eu ver se eu consigo achar um negócio aqui rapidinho. Ah, deixa quieto, deixa para a próxima vez. É um aplicativo que vocês vão colocando a resposta e a prioritária fica aparecendo na tela. Quem mostrou isso daí outro dia foi a professora Bruna. Eu achei bem legal, então daria para a gente fazer um teste para ver o que vocês estão achando, se é da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Bom, vamos lá. Composto 1. Né? Eu posso numerar. Primeiro, localizar a cadeia carbônica. 1, 2, 3, 4. Então, não tem. Tem 4 só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa é a cadeia principal. Essa daqui é a cadeia principal. Né? Se eu numerar da esquerda para a direita, a gente vai ter 1, 2, 3. Uma ramificação no 3, 4, 5, 6, 7. E um grupo funcional no 7. Então, vamos anotar aqui. Ramificação no 3 e grupo funcional no 7. No 7, não no 8. E se eu contar da direita para a esquerda? Esse seria o 1, esse seria o 2. A ramificação, então, estaria no 2. 2. Não, a ramificação não. O grupo funcional estaria no 2. E a ramificação estaria no 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, para este composto aqui, o correto seria esta forma aqui, de acordo com o IUPAC. Seria eu adotar a numeração desta forma aqui, ó. Da direita para a esquerda. Esta seria a numeração correta para esse composto aqui. Tá? Então, no 2 eu teria o grupo funcional e no 6 eu teria a ramificação. Bom, o composto de baixo, eu tenho uma situação inusitada. Mas existe. Alguns casos assim. Né? Se eu observar no composto de baixo, vai acontecer o seguinte.
eu posso numerar o meu composto da direita para a esquerda. E aí iria acontecer o seguinte. A ramificação estaria no 7 e o grupo funcional estaria no 2. Mas, se eu optar por numerar da direita para a esquerda, iria acontecer o seguinte. A ramificação aqui estaria no 2. E o grupo funcional estaria no carbono 7. Tá? Ramificação no 2 e o grupo funcional no 7. Professor, agora tá igual, né? Aqui o grupo funcional no 2, aqui a ramificação no 2, aqui a ramificação no 7 e no outro o grupo funcional no 7. Mas aí, neste caso, eu sei que é muito específico, né? Eu devo priorizar inicialmente o grupo funcional, depois as insaturações e, por último, as ramificações. Como desta forma aqui, o grupo funcional está no 7 e desta forma aqui, o grupo funcional está nos 2, o correto seria assim. Da direita para a esquerda. Por quê? O grupo funcional aqui está no 2, enquanto que da esquerda para a direita, o grupo funcional estaria no 7. Como eu devo priorizar o grupo funcional, eu devo, então, adotar esta forma de numeração, da direita para a esquerda. Tá? É um caso bem específico, né? Mas que pode acontecer. Beleza? Então, lembrando, a gente pode numerar da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, a nossa cadeia carbônica, né? E, além disso, a gente deve priorizar quando a gente for fazer essas numerações, tá? De forma que grupo funcional, insaturação e ramificação fiquem nos menores números possíveis da nossa numeração. Retomando. Aqui o grupo funcional no 7 e aqui o grupo funcional no 2, a numeração correta é da direita para a esquerda. Aqui, a insaturação no 5 e da direita para a esquerda a insaturação no 3, então essa daqui é correta. Aqui, da esquerda para a direita, a ramificação no 2, da direita para a esquerda a ramificação no 7, então o correto para esse composto seria da esquerda para a direita. Esse aqui tanto faz, porque eu não tenho grupo funcional, eu não tenho insaturação, eu não tenho ramificação, então tanto faz, da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Beleza? Aqui um caso bem específico, esse segundo aqui, e assim sucessivamente. Vamos continuar então com as nossas discussões. Tudo tranquilo por enquanto? Numeração de cadeia carbônica? Trouxe alguns outros exemplos aqui para vocês, né? Esse composto aqui, identificar qual que é a cadeia carbônica principal. A gente já fez esse composto, a gente optou pela cadeia destacada em vermelho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E não optou por esta daqui, porque esta destacada em vermelho, ela possui 7 carbonos e é a mais linear possível. Este outro composto aqui, ó, se eu pegar essa cadeia aqui, ó, ela vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E a insaturação, uma boa. Né? Se eu pegar essa daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mas não está com a dupla ligação dentro da cadeia. E se eu pegar essa daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, também tem 8.
Só que a dupla ligação está presente na cadeia. Então, a cadeia principal deste composto aqui deve ser essa que está destacada em azul. Aliás, esse composto aqui, ele não fica paradinho do jeito que está aí, né? Ele fica rotacionando. Então, eu posso numerar ele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ou numerar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A insaturação aqui estaria no 2, e a insaturação assim estaria no 1, 2, 3, 4, 5, 6, no 6. Então, é melhor numerar da esquerda para a direita. Beleza? Bom, aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Por que eu opto por essa daqui como correta, como de acordo com a IUPAC? Porque ela é mais linear do que essa outra aqui. Beleza? E mais linear do que essa outra aqui também. Tá? Apesar de todas possuírem o mesmo número de carbono, 6, né? Esta daqui é a forma mais linear possível. Se eu optasse por essa daqui, ó, ela teria 1, 2, 3, 4, 5. Então, ela não tem a maior quantidade de átomos de carbono possível. Beleza? Aprendemos, então, a localizar a cadeia principal. E ao localizar a cadeia principal, aí, depois que a gente localiza a cadeia principal, a gente vai aprender a dar nome nos compostos orgânicos. Existem várias classes de compostos orgânicos. Na aula de hoje a gente vai aprender apenas a nomenclatura dos hidrocarbonetos, tá? E como que eu faço para dar nome nos compostos orgânicos? Eu vou juntando partes. A primeira parte, ela corresponde à quantidade de átomos de carbono que eu tenho na cadeia principal, tá? Se eu tiver apenas um carbono na cadeia principal, eu uso o prefixo met. Se eu tiver 2 carbonos na cadeia principal, eu utilizo o prefixo et. 3 carbonos, eu utilizo o prefixo prop. 4 carbonos, o prefixo but. 5 carbonos, o prefixo pent. Mais ou menos daqui para lá, igual campeonato, né? 6 campeonato, hex, 7, hepta, 8, oct, 9, non, 10, dec, 11, 1 dec. E assim sucessivamente, mais principal até 10. Tá? A gente vai guardando aí. Aí eu vou juntar referente às ligações que existem dentro da minha cadeia principal. Se na minha cadeia eu tiver só ligações simples, eu devo adicionar an. Se eu tiver uma ligação dupla, eu devo adicionar en. Se eu tiver uma ligação tripla, eu devo adicionar in. Se eu tiver duas duplas de en, duas triplas de in, tá? An só ligações simples, en ligação dupla, in ligação tripla. Se eu tiver duas duplas, de en. Duas triplas, de in. E se eu tiver 3 duplas? Tri-en. Se eu tiver 3 triplas, tri-in. Tá? Uma dupla e uma tripla, en e in. Terminação do grupo funcional. Como na aula de hoje a gente só vai falar do hidrocarboneto, a terminação é O. Se o meu composto for fechado, cadeia fechada, eu devo adicionar antes dessa nomenclatura, antes do prefixo, a palavra ciclo. Se eu tiver ramificação, eu devo colocar a quantidade de carbono que está ramificado, mais a terminação il. Ah, professor, não estou entendendo. Calma, vamos por partes, que nem diria Jack Stripador. Vamos. Na aula de hoje a gente vai falar dos hidrocarbonetos, né? Os hidrocarbonetos são compostos orgânicos que contêm em sua estrutura apenas carbono e hidrogênio. Então, é o grupo mais simples, o que a gente vai falar na aula de hoje. Só tem carbono e hidrogênio. A terminação característica de hidrocarboneto é O. Então, a gente tem butano, metano, propano, ciclo, pentano, penteno, buteno e assim sucessivamente. Mas vamos brincar e fazer umas moléculas aqui, então, alguns hidrocarbonetos. Lembrando que hidrocarboneto só possui átomos de carbono e hidrogênio. Eu vou pegar um hidrocarboneto aqui, ó, esse aqui, e a gente vai utilizar ele de base nesse slide aqui, ó, para a gente dar nome nele. Vamos lá. Peguei esse hidrocarboneto aqui e a gente vai dar nome nele.
Vamos lá. Quantos carbonos eu tenho na minha cadeia principal? Espera aí, ele é fechado? Não, então eu não vou ter que colocar ciclo. Quantos carbonos eu tenho na cadeia principal? Eu tenho 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 carbonos. Qual que é o prefixo de 8 carbono? Oct. Entre os átomos de carbono, eu só tenho ligações simples, não é? Então, no meio da nomenclatura, eu devo adicionar AN. Deixa eu colocar uma outra cor, que essa cor não foi uma boa. AN. Tá? Bom, trata-se de um hidrocarboneto. Por que trata-se de um hidrocarboneto? Porque a minha molécula ela é composta apenas de carbono e hidrogênio. Então, a terminação de hidrocarboneto é O. Opa, aqui mudou, né? A terminação de hidrocarboneto é O. Então, este composto aqui, o nome dele é oct de 8, AN de só ligações simples, O, terminação de hidrocarboneto, então esse daqui é o octano. Entenderam esse exemplo? Professor, deixa eu ver aqui se eu acho fácil. Não tão fácil aqui. Sem preenchimento. Tá bom. E esse composto aqui, ó? Quantos carbonos eu tenho nesse composto? Lembrando, cada ponto tem um carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 carbonos. Prefixo de 8 carbonos, oct. Só ligações simples entre os átomos de carbono. Quando eu só tenho ligações simples, AN. Terminação de hidrocarboneto, O. Aí eu pergunto, esse composto é igual a esse? Não, não é igual. Aqui é um composto aberto, aqui é um composto fechado. Como que eu vou diferenciar um composto aberto de um composto fechado? Antes do nome, eu devo adicionar a palavra ciclo. Então, este aqui é o ciclo octano, enquanto que esse daqui é o octano. Tá? E esse daqui, ó? Como vai chamar esse daqui? Pergunto para vocês. Vamos lá? Alguém pode falar aí como vai chamar esse composto? Vamos lá, vamos juntar as partes para poder dar o nome nesse composto aqui. Pentano? Isso mesmo. 5 carbonos. O prefixo para 5 carbonos é pente. Opa, fiz coisa errada. O prefixo para 5 carbonos é pente.
Só ligações simples. Então, a gente vem para o lado aqui. Trata-se... Opa! Trata-se de um hidrocarboneto, porque só tem carbono e hidrogênio. A terminação de hidrocarboneto é O. Então, este composto aqui, ao juntar as partes, ele é o pentano. Agora, e esse composto aqui, ó? Lembrando que o carbono faz 4 ligações. Então, ajustei minha molécula. Eu quero saber o nome deste composto aqui. Alguém já sabe o nome desse daqui? Penteno. Penteno. Pronto. Por que penteno? Agora a gente tem a presença de uma insaturação. Quando eu tenho uma ligação dupla, ao invés de utilizar o an, eu devo utilizar o en. Então, o nome correto deste composto aqui é pente de 5. Eu tenho a ligação dupla. Então, ao invés de ser an, eu devo utilizar em. Terminação de hidrocarboneto, O. Bom, mas eu vou apresentar uma outra coisinha para vocês aqui. Ó. Esse daqui está fazendo 2, então faltam 2. Esse daqui está fazendo 3, então falta 1. Esse está fazendo 2, falta 2. Qual que é o nome desse daqui, ó? De baixo, que eu acabei de montar. Hoje não é a mesma coisa do de cima? Opa, será que é a mesma coisa que o de cima? Penteno, beleza. A gente sabe que é penteno porque são 5 carbonos, pente, uma ligação dupla em hidrocarboneto, terminação é O, né? Bom, mas tem diferença entre esses dois compostos aqui, né? Aqui, a dupla ligação está entre o carbono 2 e o 3. Aqui, a dupla ligação está entre o carbono 1 e o 2. Então, eu tenho que, quando eu tiver insaturação, eu devo falar a localização dessa insaturação, tá? Então, este daqui, 1, 2. Este é o pente 2N. Por que você não precisa colocar aqui? Porque aqui é só ligações simples. E aqui embaixo? Este é o pente penteno e penteno, tudo bem, tá certo. Mas a gente tem que falar onde que está a dupla ligação, né? Porque são compostos diferentes, eles apresentam temperatura de fusão diferente, temperatura de ebulição diferente, características diferentes, né? Então, a gente deve colocar antes do prefixo, do intermediário em e in, aonde que está localizada essa dupla ligação, né? Olha só, vou fazer mais uma aqui com vocês.
Não é complicado, não. Vocês já vão pegar o jeito já já. Qual que é o nome desse composto aqui? Opa, tá errada a quantidade de hidrogênio. Aqui já está fazendo 3, falta 1. Aqui está fazendo 2, faltam 2. Qual que é o nome desse composto aqui? Pente 4N. Opa, caiu. Olha lá. Lembra que a gente falou aqui, ó? Cadê o slide? Tá aqui. Eu posso numerar da esquerda para a direita. Pode falar. Na verdade, eu acho que vai ser pente 1N, porque vai estar ao contrário a numeração. Uhum. Eu posso numerar da direita para a esquerda e aí aconteceria o que foi falado. A insaturação estaria no 4. Mas eu também posso numerar da direita para a esquerda. E quando eu numero da direita para a esquerda, a insaturação ela está entre o 1 e o 2. Então, o correto, de acordo com a IUPAC, para esse composto, é numerar da direita para a esquerda. Então, este composto aqui, o nome correto seria pente 1N. Você viu por que é importante aquela parte de numeração? Então, este composto ele é idêntico a esse. Ele não fica paradinho do jeito que ele está aqui. Lembrando que ele pode... Opa, Ctrl Z. Ele pode estar rotacionando. Né? Ele não fica parado na natureza, ele fica rotacionando. Então, o nome correto é pente 1N. E esse aqui? Lembrando, cada ponto tem um carbono. Não estou representando os hidrogênios, mas aqui está fazendo 2, faltariam 2. Aqui está fazendo 2, faltam 2. Aqui estaria fazendo 2, faltam 2. Faltam 2, faltam 2. C5H10. Qual que é o nome desse composto aqui? 5 carbonos pente. Só ligação. Pentano. Beleza. Então, eu pergunto. Esse composto é igual ao primeiro? Aliás, ciclo pentano, né? Isso. Composto fechado. A gente deve adicionar antes a palavra ciclo. Este é o ciclo pentano. Tá? E assim sucessivamente. E se eu tivesse uma ramificação? Deixa eu correr para o Everton não ficar bravo. Estou usando a aula dele. Deixa eu vir aqui. Tá, vou pegar esse daqui, ó. Não, vou pegar aquele lá mesmo. Aqui, não, aqui. Se fosse só isso daqui, 1, 2, 3, 4, 5 seria o pentano, tá? Mas eu adicionei uma ramificação aqui. Se eu numerar da esquerda para a direita,
A minha ramificação está no carbono 4. Se eu numerar da direita para a esquerda, a minha ramificação está no 2. Então, eu devo priorizar que a ramificação fique no menor número possível. Então, o correto para esse meu composto é esta numeração que eu estou deixando aqui visível para vocês. Ele não é o pentano, porque a gente tem uma ramificação aqui, tá? Mas na cadeia, o nome da cadeia principal, que é essa daqui, cadeia principal, 5 carbonos, só ligações simples entre os carbonos AN, terminação de hidrocarboneto O. Mas no 2 eu tenho uma ramificação, não tenho? No 2 eu tenho uma ramificação. Como que eu devo fazer quando eu tiver ramificação? Eu devo colocar a quantidade de carbonos ramificado. Eu só tenho um carbono ramificado, não é? Então, esse daqui vai ser o 2-met. Aí eu devo adicionar também il. 2-metil pentano. No carbono 2, eu tenho o grupo metil. E se eu tivesse, por um acaso, isso daqui, ó. Qual seria o nome desse outro aqui? Desse que eu acabei de desenhar aqui, ó. Este composto. Quero saber o nome dele. Deixa eu copiar aqui as regrinhas para vocês. Esse é o 2-metilpentano. E esse daqui? Qual que é o nome desse daqui? Alguém já chegou no nome dele? 2-etilpentano. Vamos lá. 2-etilpentano. Você numerou da direita para a esquerda, né? E no carbono 2 você tem um grupo etil. Massa. 2. Você fez isso daqui, ó. Mas existe uma regra que ela fala que a gente deve adotar a cadeia carbônica com a maior quantidade de átomos de carbono possível. Quando você pegou essa cadeia aqui, ó, você pegou uma cadeia com 5. E se eu fizer isso daqui, ó?
Quantos carbonos tem nessa cadeia agora? 6. Não é maior do que a outra? Com 6? Essa tem 5. Então, qual que vai ser a cadeia principal? Vai ser essa daqui com 6. Então, vamos lá. Vamos dar o nome... Errei. Vamos dar o nome da cadeia principal. 6 carbonos, X. Só ligações simples. Terminação de hidrocarboneto, O. No carbono 3, eu tenho uma ramificação. Quantos carbonos eu tenho ramificado no carbono 3? Só um. 3 met, adiciono o prefixo il, 3 metil, hexano. Professor, o prefixo il é para quê mesmo? Para quando a gente tem ramificação. Ah, sim. Tá? Aí aqui, ó. E agora? Ah, professor, agora acontece o seguinte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa tem 6 e essa também tem 6. Então, eu vou optar pela cadeia mais linear possível. Que é essa daqui. Com 6. No carbono 3, eu tenho uma ramificação. No carbono 3, eu tenho uma ramificação. Quantos carbonos eu tenho ramificado agora? 2 carbonos. Qual que é o prefixo de 2 carbonos? O que eu devo colocar quando é ramificação? Il. Então, esse daqui é o 3-etil-hexano. Tá? Entendeu? Porque aqui eu adotei essa cadeia aqui, porque tem a maior quantidade de átomos de carbono possíveis. É a primeira premissa. Beleza? Então, a gente conversou dos hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos são compostos orgânicos que contêm em sua estrutura apenas átomos de carbono e hidrogênio. A terminação para hidrocarboneto é O. Existem vários hidrocarbonetos. Os alcanos são hidrocarbonetos que só têm ligações simples. Existem vários alcanos. Metano, etano, propano, butano, hexano. O butano é o que está no gás de cozinha. O metano, tem gente que atribui o efeito estufa ao metano. Né? Existe também os alcenos. São hidrocarbonetos que apresentam uma dupla ligação. O eteno, que também é conhecido como o eteno. O propeno, que o nome comercial é propileno, mas o correto é propeno. O but-1-eno, o but-2-eno, o but-3-eno não tem, porque aí ia ser but-1-eno de novo. Esse 1 tem que estar aqui, ó, no meio, não na frente, tá? But-1-eno, but-2-eno. Pente-2-eno também. Beleza. Temos também os alcinos. Quando a gente tem a tripla ligação, a gente pode falar que é um alcino. Alcano, só ligação simples. Alceno, quando tem dupla. E alcino, quando tem ligação tripla. Etino, propino, but-1-ino, but-2-ino, e assim sucessivamente. Aqui a gente tem uma ramificação, 3-metilbutino. Existe também cicloalcanos, cicloalcenos, cicloalcinos, tá? Cicloalcanos fechados só com ligações simples, cicloalcenos fechado com ligações duplas e cicloalcinos fechado com ligações triplas. E existe também, para terminar, os aromáticos. O aromático
na hora da nomenclatura, a gente tem um nome especial. Quando a gente tem aquele tradicional, com 6 carbonos, dupla simples, dupla simples, dupla simples, é o benzeno. Quando eu tenho 2 aromáticos unidos, é o naftaleto. 3 aromáticos unidos é o antraceno. Aí não segue a regra da IUPAC, segue essa norma aqui, porque é o nome que é conhecido no mundo todo. Beleza? Bom, pessoal, para a aula de hoje é isso daí. Eu vou postar a lista de exercício e vocês têm até o outro domingo para me entregar. Não esse domingo, dia 16, o outro domingo vai ser o prazo para vocês poderem me entregar. Eu vou fazer a lista com nomenclatura de compostos orgânicos. É isso aí. Vocês estão liberados, então, para ir para a aula do professor Everett, tá? Então, quem tiver dúvida, pode me procurar essa semana que eu estou à disposição. Um abraço a todos. Valeu.